A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos felizes e alegres de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os amados irmãos. Nós vamos trazer hoje o tema da mensagem judaizante versus cristãos. Nós vamos tomar como texto base Gálatas capítulo 1. Nós vamos pegar a epístola, a carta do apóstolo São Paulo aos irmãos Gálatas, onde estava ocorrendo um problema pelos olhos do apóstolo São Paulo. Era um perigo em que a igreja estava correndo com alguns irmãos que estavam se desviando do evangelho que tinha sido anunciado pelo Senhor para o apóstolo São Paulo e do apóstolo São Paulo para os amados irmãos. E eles estavam pervertendo este evangelho, desertando da fé, do início de tudo aquilo que o homem de Deus passou para aquela amada igreja. E o grande problema era o grupo chamado judaizantes. E hoje, nos tempos atuais, nós temos visto esse grupo crescer a cada dia mais. Não é novidade, é um problema que já existia naquele período, e nós temos visto essa mesma turma, esses mesmos irmãos, essas mesmas pessoas, eles trazendo novamente os costumes judaicos para implantar na igreja cristã, costumes que foram deixados para os judeus, e no caso a circuncisão, entre outros costumes, queriam ser implantados no meio dos cristãos. E o apóstolo São Paulo ele rebate isso com muita veemência, com muita sabedoria do alto. E então tá aí, nós expliquei para você em poucos minutos o que nós vamos tratar hoje. Mas como nós temos costume, nós vamos orar no nome de Jesus. Eu peço que nesse momento, mesmo que você estiver ouvindo essa mensagem, seja através do seu celular, através, eu não sei como vai chegar essa mensagem até você, mas nós vamos orar agora. E eu creio que nesta oração o Senhor vai começar a operar na minha vida, na sua e na vida de todos aqueles que vão estar ouvindo esta mensagem, uma mensagem esclarecedora, uma mensagem doutrinária, uma mensagem em que nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo, Pai glorioso, obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por esta pessoa que está me ouvindo. Meu Deus, que a Tua mão de poder e misericórdia esteja sobre o Teu filho, sobre a Tua filha. Ah, meu Senhor, quantas e quantas maravilhas Tu tens, Senhor, operado, Senhor, nas nossas vidas. Meu Deus, que nós possamos ter um coração grato a Ti, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta oportunidade, por mais um dia na Tua santa presença. Meu Deus, está, Senhor, ó Pai, esse ouvinte eu não conheço, mas Tu conheces, Senhor. Ah, meu Senhor, que nesses minutos que nós vamos nos deleitar, ó Pai, para aprender da Tua palavra, meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, agir, possa, meu Senhor, tocar nesta vida, possa abençoar a vida do meu irmão. Meu Senhor, nós apresentamos agora nossos pedidos pessoais de oração, porque cada filho Teu tem algo, Senhor, a Te pedir, tem algo a falar contigo. Deus, recebe, Senhor, ó Pai, os nossos pedidos, nossa súplica, nosso clamor, meu Pai. Deus, opera, Senhor, nesta vida. Ó Pai, Senhor, faz, meu Senhor, ó Pai, milagres. Opera, Senhor, de uma maneira, Senhor, gloriosa, para que o Teu nome santo seja, ó Senhor, exaltado. Ó, meu Deus, que esta vida reconheça, meu Senhor, que Tu é Deus e que não existe, meu Senhor, um Deus como Tu, meu Senhor. Deus amado, Deus glorioso, abre o nosso entendimento, o nosso coração para receber a Tua santa e gloriosa palavra. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, neste momento eu já convido você, se você não tiver Bíblia, não tem importância, né? Se você não tiver agora em mãos, né? Tem sim importância, todo cristão tem que ter uma Bíblia. Mas nesse momento, né, de repente você está dirigindo, está fazendo algo, não pode estar com a sua Bíblia. Por isso nós falamos, não tem importância, porque nós vamos fazer a leitura, né? No texto base será Gálatas capítulo 1. E a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse um outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, isto é, amaldiçoado. Versículo 9, como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar um outro evangelho além do que já recebeste, mais uma vez ele diz, seja anátema. Versículo 10 e o último para a nossa leitura de hoje. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor. Amém. Querido, você que me ouve, mais uma vez é uma honra, um prazer. Eu quero, antes de nós explanarmos, eu quero fazer um pedido para você, né? Se inscreva no nosso canal, né? Se você gostou da mensagem, né? Você coloque lá um like, se não dislike, né? Coloca lá o seu joinha ou não, né? Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, né? Eu deixo sempre aberto, né? Para que você, né? De repente você quiser comentar algo, tudo bem, né? Sinta-se à vontade, tá bom? Então, querido, nós lemos já Gálatas capítulo 1, então vamos aqui estudar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Quem escreveu esta carta? O apóstolo São Paulo. Como você já sabe, o apóstolo São Paulo, ele escreveu, né, essa carta aos Gálatas, por isso o nome, né, da carta aos Gálatas. Muito bem, endereçado a esses irmãos, o apóstolo São Paulo escreve, né, escreve a sua carta e primeiro ele vai na sua saudação apostólica. E ele inicia no versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, logo na saudação, nós vemos um fato muito importante que deve ser comentado e deve ser analisado. Então nós vamos ver no verso 1, o apóstolo São Paulo fazendo a sua apresentação. Paulo. Aí ele coloca uma vírgula e coloca assim, apóstolo, né? Então, meu amado irmão, preste atenção, né? Preste atenção, o verdadeiro apóstolo, o apóstolo, biblicamente falando, ele é comissionado pelo próprio Cristo. Nós sabemos, você, né, que conhece a Bíblia, né, você sabe, o Senhor chamou 12 homens,
que se tornaram discípulos do Senhor, e desses discípulos se tornaram os apóstolos, né? Você sabe. E nós vemos agora que nós temos agora um evento, né? Agora este homem chamado Paulo. Só que Jesus, ele já não estava mais entre, né? Fisicamente, corporealmente, né? Ele já não estava mais presente, né? Não estava mais ao lado dos seus apóstolos, que nós temos um título, chamamos de os originais, os apóstolos originais, né? Os originais. Então, querido, então foram 12. E agora vai ter um grande problema, porque este Paulo, que, né? Esse Paulo agora, ele se torna um apóstolo. Quem o levantou como apóstolo? Será que ele mesmo se autodenominou apóstolo? E ele foi e se ungiu ele mesmo? Ou ele contratou alguém, né, ali para ganhar sua carteirinha de apóstolo? Ele pagou ali na convenção? Como é o que aconteceu mesmo? Então a Bíblia diz, né? Então a Bíblia diz, preste atenção. A Bíblia diz que este homem o nome dele não era Paulo, era Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, um grande perseguidor da igreja. Eu não quero me deter aqui para falar, né, especificamente, né, do apóstolo em si, antes da sua conversão, né, pois o nosso assunto hoje é judaizantes versus cristãos. Mas eu preciso aqui, como introdução, dar algumas informações. Então, este homem, Saulo de Tarso, ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele no caminho para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor apareceu a este homem e perguntou ao Senhor: Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, como diz o relato bíblico, cai do seu cavalo, porque é assim que Deus faz. Quando o homem pensa que está em cima, quando o homem pensa que está sobre tudo e sobre todos, o Senhor, ele faz com que você até suba no cavalo, mas você cairá, para que você saiba que ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer já agora, para vidas que me ouvem, você que está me ouvindo, problemas têm acontecido nas nossas vidas, porque nós temos pego o cavalo do orgulho, subido em cima, empinado o nariz, pisando nos outros, pensando que somos melhores do que os outros, e nós não somos melhores do que os outros. Diante dos olhos do Senhor, nosso Deus, nós somos iguais. Seja apóstolo, seja membro, seja pastor, seja evangelista, seja presbítero, respeite para ser respeitado. Viu, meu filho? Isso, respeite. Se você não quer que as pessoas falem de você, falem mal de você, então respeite as pessoas. Não suba no cavalo do orgulho, tá? Desça. E quem vai fazer você descer é o próprio Deus, não é o homem, não. Uma coisa é você subir o cavalo do orgulho. Outra coisa é Deus exaltar um homem. Deus exaltando, elevando um homem a lugares altos, é Deus que se responsabiliza. Mas se pegarmos o cavalo do orgulho, você está compreendendo? Estou falando numa linguagem espiritual. Você verá a mão do Senhor contra você e você descerá. Problemas têm acontecido porque você tem subido neste cavalo e vai ter que descer, recomeçar tudo de novo.
pedir perdão a quem você ofendeu, voltar o caminho que você não deveria ter saído. Isso, né? E assim você retornará para o caminho da restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo, caindo do cavalo, ele cai diferente, completamente cego. E interessante que talvez, né, alguns digam, não, foi uma visão. Não foi uma visão. Foi uma aparição do próprio Cristo, do Senhor ressurreto, a este homem Saulo. E inicia-se o processo da conversão do apóstolo São Paulo. As escamas serão tiradas dos seus olhos, enfim, né, vai começar o início da caminhada deste homem. Detalhe muito importante, vamos tratar aqui mais profundo da questão judaizantes. Outro ponto importantíssimo, quem era Saulo? Um judeu, praticante do judaísmo, frequentador de sinagogas. Meu filho, isso, ele era judeu assíduo, perseguidor dos cristãos, pois via os cristãos como inimigos, via os cristãos como uma espécie de doença que permeava naquele período, naquela época. E ele, no seu coração, o desejo dele era de exterminar todos os cristãos. Mas o próprio Cristo aparece a ele e comissiona para que ele venha ali ser, né, um apóstolo. Então, no versículo 1 ainda, esta posição apóstolo, eu quero dizer para você que me ouve, para deixar bem esclarecido, né, alguns estudiosos, né, que podem falar com mais propriedade do que eu, pastor Anderson, eu tenho verificado, tenho visto, e segundo alguns estudiosos, né, eles podem dar dados mais específicos, nós temos mais de 1.000 apóstolos nos dias atuais, só aqui no Brasil. Mais de 1.000 apóstolos no decorrente de todos os estados brasileiros. Então nós temos muita gente se autodenominando apóstolo. E mesmo que não seja autodenominando homens, né, ungindo outros homens, dizendo que foi Deus que o chamou, né, para o apostolado, sendo que o apostolado, escute, o ministério apostólico se encerrou ali com este homem, apóstolo São Paulo. A Bíblia não relata mais nenhum registro onde Deus levanta outro apóstolo. Não, só este homem. E é interessante que o apóstolo São Paulo, ele vai ser perseguido pelos judaizantes. Ele relata isso em alguns registros. E ele é tido como um falso apóstolo. E os judaizantes se diziam os verdadeiros apóstolos. E nós vamos ver que é o inverso disso, né? Olha que terrível, olha que coisa, né? Então os apóstolos, né, eles foram fundadores da igreja primitiva. Esses apóstolos dos dias atuais, né, não têm respaldo, né, estão ferindo as Sagradas Escrituras com essas heresias, e a gente vê apenas o desejo, né,
Nós vamos ver aí, pesquisando, nós vamos ver aí uma característica muito peculiar de todos eles: são extremamente vaidosos. Não apenas vaidosos, extremamente arrogantes. Porque por causa do título apóstolo, né? Apóstolo já é um título muito elevado, né? Logo vão inventar qualquer outro nome, né? Talvez já vão se auto-intitular como semideuses, porque, né, é quase isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? E eles usam, né, de toda a eloquência, eles usam, né, de todos os artifícios e artimanhas para persuadir um povo leigo que não conhece as Sagradas Escrituras. E o apóstolo São Paulo já enfrentava esse problema com os judaizantes já no início da igreja primitiva. E Gálatas capítulo 1, né, ele faz, né, a sua saudação apostólica e se defendendo o seu apostolado. Você vai ver no versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, do 1 ao 5 é a saudação apostólica, né? Dei algumas informações para você. Deus já falou ao seu coração nesses versículos iniciais, continuará falando, mas preste atenção. Preste atenção que o apóstolo São Paulo ele vai mais fundo, ele vai mais profundo, né, no que diz respeito à defesa do Evangelho do Senhor Jesus. Né? Ele diz assim: estou admirado, versículo 6, de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então veja, aqueles que estavam infiltrados na igreja, trazendo ensinamentos, né? Ensinamentos pelos quais o próprio apóstolo São Paulo e os demais não ensinaram, o apóstolo lhe chama esses irmãos de desertores, né? Desertando. O que é o desertor? Ele está numa batalha, está numa luta e ele desiste, ele abandona, né? Ele abandona. Então muitos abandonaram a sã doutrina, né? Dando ouvidos, né, a doutrinas de demônios. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Dando ouvidos a doutrinas de demônios. Olha, meu filho, olha, quando a gente fala assim, a Bíblia diz assim, ó, doutrinas de demônios. Meu filho, o que o demônio ele vai fazer com o ser humano? Vai levá-lo o quê? A destruição. Pois nós lemos lá, João 10:10, o ladrão veio não somente para matar, roubar e destruir. Então a função de Satanás e os seus demônios é a destruição. Destruição. Agora a destruição, nós temos que entender que os demônios, eles não vão vir, sabe, destruindo, acabando, sabe, tudo de uma vez, ensinando coisas de repente, né? Que tem que fazer um pentagrama e ali no meio do pentagrama vocês vão receber uma nova unção. Eles não vão introduzir uma falsa doutrina descaradamente. Eu estou dando esse exemplo aqui, né, desta maneira. Não, né? Como é que isso vai acontecer? Olha, eles trarão doutrinas que para os homens agradam ao coração do homem, chama a atenção do homem. Qual é o homem que não quer ser rico? Me diga aí.
Qual é o homem que não quer ser rico? Todo ser humano quer ser rico, quer ser milionário. Sim ou não? Né? Então todo homem, ele deseja ser rico. Qual é o homem que não quer ser aplaudido? Qual é o homem que não quer ter, né, de repente, se for solteiro, não quer ter uma mulher muito bonita ao seu lado? Ou uma serva de Deus, uma muito bonita do seu lado? Mas aí, essas coisas que agradam o coração do homem, o diabo, Satanás, vai usar para prendê-los e levá-los cativos, para que eles venham ficar aprisionados, para que eles não venham desfrutar da presença de Deus. Que eles não venham a compreender e a discernir o que Deus quer das suas vidas. Então, olha, essa questão judaizante, nós temos um líder no nosso Brasil, que ele disse numa das suas entrevistas, em que ele é assumido, eu sou sim a favor da teologia da prosperidade, a igreja talvez uma das maiores do Brasil, nós somos sim adeptos da teologia da prosperidade, e quem é adepto da teologia da miséria, que fique na miséria. Nós queremos ser ricos. Meu irmão, não vamos ferir as sagradas escrituras. Jesus, o Rei da Glória, ele se humilhou, ele humilhou a si mesmo, se tornando homem, o próprio Deus. Olha como foi o nascimento de Jesus, aonde foi? Meu Deus, veja qual era o ofício de Jesus na terra, junto com José, carpinteiro. Meu Deus! Nós não vamos ver Jesus em jatinho, em aviões, em nada disso. Não, pastor, naquela época também não vamos forçar o texto. Naquela época não existia. Não, porque nós já temos ouvido cada coisa por aí. Eu ouvi uma pregação em que um pastor disse que Jesus andava na melhor BMW do seu período, da sua época. E mandou buscar um jumentinho novo, zerado. Misericórdia, meu irmão. É? Meu Deus. Meu Jesus, um jumentinho, né? Meu Deus, aonde vai a cabeça desses pregadores? Não vamos por aí, meus irmãos. Olha, a verdadeira prosperidade bíblica é quando nós somos fiéis ao nosso Deus. E as bênçãos do Senhor, elas virão de uma maneira, né? Não precisa eu fazer sacrifício nem nada, porque quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me é acrescentada, nos são acrescentadas. Então veja que perigo. Quem é que não quer, né? Falando de dinheiro, fala quem não quer ter uma pessoa bonita, e nem sempre tendo uma pessoa, não é? Eu também não estou falando para você estar do lado de uma pessoa feia, né? Não é isso. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre nós podemos rotular uma pessoa pela sua aparência física, né? A Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem. Então, muitas vezes tem pessoas que se iludem pela aparência física, e o interior, e o caráter, e o que a pessoa é. Então veja, são esses ensinamentos satânicos que têm sido introduzidos dentro da igreja, numa capa de verdade, mas no fundo trazendo destruição para o povo de Deus. Destruição em massa. Destruição em massa. Meus irmãos, nós temos visto mais multidões sendo, seguidores de homens do que multidões seguindo ao Senhor Jesus. Infelizmente, essas igrejas que têm muitos membros,
vocês podem notar que eles, sabe, eles são assíduos, eles defendem com unhas e dentes, eles são, sabe, ali tão mais por causa do homem. E lá no ministério, na igreja, eu sempre digo aos amados irmãos, meus queridos, sejam seguidores de Jesus, não de mim. Nós vemos essa questão, né, tão impregnada no meio do povo, né? Às vezes são pastores que falam igual ao outro. São seguidores de homem, não é de Cristo não. A voz é igual, é idêntica, os cacuetes os mesmos. Você pode, meu filho, só não vê quem não quer. É um espírito demoníaco, enganando, seduzindo. E é interessante que nós vamos ver em Gálatas capítulo 3, eu já vou começar aqui a fazer uma sinopse, né? Vai ser pretensão minha resumir o livro em pouco tempo. Eu vou ver o que dá para me passar dentre esses minutos para os irmãos. Em Gálatas capítulo 3, olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós, foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Só sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, e é pela carne que agora acabareis? Meu Deus, né? Olha o apóstolo Paulo com, sabe, muita raiva. Ele vai em cima com unhas e dentes defendendo o evangelho do Senhor, e ele chama os Gálatas de insensatos. Ei, seus insensatos. Não, porque hoje, né, tem irmãos que estão na síndrome do dodói. Ou então a síndrome do mimi. Não pode falar nada com ele que já dói. Ou então já começa a chorar, mimimi. Não aguenta ouvir nada. Não pode reclamar, não pode chamar, não pode nada. E olha o apóstolo São Paulo dizendo, ó insensatos Gálatas. Aí ele continua, quem vos fascinou a vós? Esse fascinou, interessante, que na raiz, né, aqui no grego, essa palavra fascinou tem um entendimento de sedução. Olha aí que coisa terrível. E quem veio para seduzir, meus irmãos? A serpente, Satanás, né? Seduzindo, fascinando eles. Fascinou, né? Todos viram aqueles irmãos que estavam ali, introduzidos na igreja ali, né, da Galácia, e ali eles estavam ali, não. Vocês gentios, vocês precisam, né? Vocês precisam receber também as ordenanças deixadas de Deus, deixado por Moisés para os judeus, e vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, porque vocês precisam ter a marca, vocês precisam ser circuncidados, né? Olha que coisa. Olha, né, onde, né, nós estamos chegando. Né? Olha onde nós estamos chegando. Eu vou voltar no capítulo 2, né, para você entender o que eu estou dizendo agora, nesse minuto. No capítulo 2 de Gálatas, estou fazendo aqui uma sinopse para você entender. Aí você vai, olha, lá no capítulo 2, né? Aí ele diz assim, no versículo 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, né? Escravizar. Então o apóstolo São Paulo, ele, né, aconteceu com o jovem Tito de naturalidade grega, gentil, automaticamente gentil, para você entender. Escute aí.
No início da igreja primitiva, né? No início da igreja, havia dois grupos dessa igreja. Primeiro, judeus cristãos. Segundo, gentios cristãos. Então, o primeiro grupo, judeus cristãos. E o segundo, gentios cristãos. Muito bem, você aprendeu. Então, esses dois grupos faziam parte da igreja primitiva. Os judeus cristãos queriam obrigar os irmãos gentios cristãos a se circuncidarem. E isso está, a prova mais cabal aqui está no versículo, nesse versículo nós lemos, né? No versículo de número 3 e 4. E ali os irmãos estão constrangendo a Tito a se circuncidar. E o que está acontecendo nos dias de hoje, meu filho? Você que ouve essa mensagem. Talvez você não está entendendo, né? Mas eu vou dizer. O que é a circuncisão? Era um ato, né, pelo qual judeus faziam em aliança com o Senhor, pois foi deixado como lei, como mandamento de Deus para todo o seu povo. Quem fosse circuncidado, este era chamado de judeu, este era povo de Deus. E ali outras ordenanças divinas e outros mandamentos foram deixados para todos. Agora, interessante é que nos dias plenos século XXI nós temos a mesma coisa. Nós estamos vendo a mesma coisa, não do lado da circuncisão, mas nós temos visto hoje igrejas que querem guardar o sábado. Guardar o sábado. E o sábado também foi deixado para que eles viessem a guardar este dia para Deus. Foi deixado como uma ordenança. E veja bem, veja aí, querido, você que está me ouvindo, veja a questão aí. É interessante que esse grupo que guarda o sábado, é interessante que, não, tudo bem, vamos guardar o sábado. Então, já que você vai guardar o sábado, você faz parte do povo de Deus, que vai subir para o céu, que isso e aquilo, então você vai ter que se circuncidar. Não, eu não vou me circuncidar. Ah, então quer dizer que só guarda o sábado e não vai circuncidar, meu irmão? Ah, para com isso. Ah, por favor, né? Por favor, não venha, sabe, querer vir com história de obrigar algo, mandamentos da lei, né? Mandamentos, e obrigar que esses mandamentos para os judeus venham ser cumpridos por nós. Não é assim. Porque no versículo 4, o apóstolo São Paulo diz assim: isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Então ele diz assim: quem entra, né, pela sedução de voltar para o judaísmo, ele está se tornando escravo de novo. Ele está se tornando escravo novamente, né? Ele está... Aí no versículo 5 ele diz assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Então, meu filho, né? Veja aí, analise, né? Aí no versículo, ainda em Gálatas 2, no versículo de número 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então o apóstolo São Paulo, ele mata a questão aqui. Então, meu filho, você quer guardar o sábado? O problema é seu. Mas você não é salvo
você não vai ser salvo por guardar o sábado. Por quê? Porque você não é justificado por causa das obras da lei. Não é isso que a Bíblia diz, meu irmão? Será que é difícil entender isso? Então a salvação não é por obras do homem. A salvação foi dada pelo Senhor Jesus para nós, irmãos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Não é merecimento de homem nenhum. Porque se fosse por obras, o homem poderia se gloriar. E era exatamente isso que os judeus estavam ali se gloriando por serem o quê? Circuncidados. Eles tinham a marca da aliança. Eles se orgulhavam por ser judeus, cristãos judeus. Nós somos de Jesus, mas nós temos a marca da aliança. Vocês gentios, vocês são menores do que nós, porque vocês não são circuncidados. E ali eles seduziam muitos para que se circuncidarem. Então hoje, no dia de hoje, o que nós vemos hoje? Pastores se vestindo como sacerdote, colocando o quipá na cabeça. Nós temos visto o Templo de Salomão no estado de São Paulo. Nós temos visto o menorá em cima do púlpito. Nós temos visto a Arca da Aliança no meio do púlpito, no meio da igreja. Só falta agora fulminar todo mundo, que é a Arca da Aliança, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, aonde nós estamos chegando, meus irmãos? É esses pastores, esses apóstolos, né? Eles se intitulam apóstolos. Meu irmão, é toda semana indo lá para Israel e trazendo uma unção diferente. É a unção da prosperidade. E tem ouro dentro, e tem safira, e tem isso, e tem aquilo. E aí vai, e o povo vai como sabe, meu Deus, atrás disso aí. Oh, meu Jesus, não, eu quero receber a unção da prosperidade. Me mostre isso na Bíblia, meu irmão. Aonde é que Jesus fez a unção da prosperidade? Aonde é que está isso na Bíblia? Aonde é que Jesus pegou lá o ouro, colocou lá dentro de um pote e safira e não sei o que e deu para o povo? É água ungida, é rosa ungida, é tanta coisa, tanta miséria no meio da igreja. Eu não aguento mais ver tanta coisa terrível. Nós não sabemos se estamos em igrejas ou se nós estamos em sinagogas mais. É bandeira de Israel no púlpito. É bandeira de Israel lá em cima no altar de Deus. É tanta coisa, é tanto símbolo judaico. Acaba tocando chofar no meio do louvor da igreja, meu irmão. Vamos acordar, minha gente. Acorda. Acorda, você que está me ouvindo. Acorda, meu filho. Aonde é que Jesus tocava chofar? Irmão, vai começar o culto e tome chofar. E vai e tome. E vamos, minha gente. Está começando o culto. Minha gente, acende o menorá aí, meu filho. Vamos aqui para dentro do templo de Salomão. Porque é aqui que é o templo de Deus. É aqui que Deus está aqui. É aqui o que é o lugar da bênção. Meu Deus do céu. Você está percebendo? Como Satanás está enganado a tantos e tantos cristãos por este grupo chamado judaizantes. Esse grupo chamado judaizantes tem pervertido o verdadeiro evangelho. E sabe o que o apóstolo São Paulo ele diz em Gálatas 1? Sejam anátemas, amaldiçoados. Todos esses amaldiçoados. Amaldiçoados, é o que a Bíblia diz. O apóstolo São Paulo está combatendo o grupo dos judaizantes e chama todos eles: vocês estão debaixo de maldição. Vocês operam pelo espírito do erro, do engano e não pelo Espírito Santo. Todos esses milagres, tudo que está acontecendo é espírito do engano, do erro e não provém de Deus. Meu Deus, isso é sério demais. Muito sério, meu irmão. Em que o que eu digo e o que a Bíblia diz, em que o seu pastor diz e o que a Bíblia diz, fica com a Bíblia. Viu, meu filho? E você vai ter uma vida espiritual cristã sadia. Fique com ela. Fique com ela. Não fique com a palavra do homem, não.
Fique com ela. Porque tem muitos que dizem que carrega a verdade. Homem nenhum carrega a verdade nenhuma. A verdade é o evangelho de Cristo. E esse evangelho não é de Paulo. Esse evangelho é de Jesus. É do Senhor. Em Gálatas 2, você vai ver uma desavença de Paulo com Pedro. De Paulo com Pedro. Pedro, né? Ele era tido como aquele que guardava a circuncisão. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, já tinha esse segundo nome. E ele estava, Pedro, junto com os gentios, comendo. Gálatas 2, você vai ver esse relato. Ele está ali comendo com os gentios, quando chegam grupos dos judaizantes, dos judeus. E ali o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro sai de fininho. Porque ele não poderia comer com os gentios. E aí o apóstolo Paulo, vendo aquela situação, chama ele e chama a atenção dele na frente de todo mundo. Ei, rapaz, não é assim não. Peraí. Não é desta maneira, não. Não é dessa forma. Aí ele, mais uma vez, versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, Pedro, mas sim pela fé em Cristo Jesus, Pedro. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, Pedro, e não por obras da lei, Pedro, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada, Pedro. Deixa dessa besteira, Pedro. Não, porque tem que guardar o sábado. Besteira, Pedro. É a circuncisão. Besteira, Pedro. Não é por obra, Pedro. Para com isso, Pedro. Tu quer ser escravo de novo, Pedro? Você sabe, a Bíblia diz que homem nenhum é capaz de seguir ou de cumprir toda a lei. Não tem. Então essa lei, ela acaba o quê? Se tornando maldição na vida do homem, porque nenhum homem pode cumprir toda ela. E agora ela se torna uma bênção, porque Cristo Jesus, pela fé, aí agora nós cremos e nós recebemos, a bênção em Cristo Jesus, não pelo cumprimento da lei, mas pela fé, pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não precisa você fazer sacrifício. Meu irmão, não precisa você ir lá e dar tudo que você tem para esses apóstolos que só está interessado no seu dinheiro. Acorde, meu irmão. Acorde, meu filho. Só estão interessados esses homens no dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Acorde, meu filho. Acorde. Não se deslumbre. Cuidado. A expressão que nós usamos lá, Gálatas 3, vos fascinou. Eles, seduzem com toda aquela roupagem. Tem apóstolos dos dias de hoje que vestem até aquela roupa do Fred Flintstone. Eles dizem que é pano de saco, a coisa mais horrível do mundo. É um terror aquilo ali, meu irmão. Que coisa terrível. Meu Deus. Aonde nós vamos parar, meus irmãos? Aonde nós vamos parar? Aí nós vemos em Gálatas, capítulo 4. Ele agora vai trazer a questão da escravidão e da liberdade em Cristo. Escravidão da lei e a liberdade em Cristo Jesus. E ele traz uma alegoria, trazendo a história de Agar e Sara. E nós vamos ver uma a escrava, outra livre. Nós vamos ver a questão da promessa. E é interessante quando o apóstolo São Paulo ele pega esse exemplo, no fundo do fundo ele já está, no orgulho dos judaizantes. Nós temos como pai Abraão. Ele é o homem pelo qual Deus se revelou, é o pai da fé, Abraão, E aí, primeiro,
apóstolo São Paulo faz a pergunta: quem veio primeiro, a lei ou a promessa? Eu vou perguntar de novo: quem veio primeiro, a lei ou a promessa? A promessa. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, nem judeu ele era. Viu o judaizante orgulhoso? Nem judeu ele era. Abraão era gentil. Veio de Ur dos Caldeus. Adorador de imagens. Não era judeu. Então, vocês estão se orgulhando do quê? É porque realmente a promessa. É a promessa, meu filho, que veio primeiro, depois a lei. Então, meu filho, se aposse das bênçãos em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, sabendo de toda a história, por ele ser um judeu. Olha, ninguém com mais propriedade de falar contra os judaizantes do que um próprio judeu, um ex-judeu. Porque ele é chamado de apóstolo dos gentios. Ele deixou os costumes, né, de seguir os mandamentos, todas em risca dos judeus, ele deixou. Ele deixou o judaísmo. Ele não guardava mais o sábado, ele não guardava mais. Ele deixou o judaísmo para se transformar num verdadeiro adorador. Viu, filho? Então deixa. Viu, você apóstolo, você que está querendo introduzir essas mazelas no meio da igreja de Cristo, Deus vai cobrar caro de você. Pare com isso, você está pervertendo o evangelho do Senhor Jesus, você está debaixo de maldição, você está trazendo transtorno para a igreja de Cristo. Você está trazendo transtorno. Em Gálatas capítulo 5. Né? Ele diz lá: vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. Vocês começaram bem, estão terminando na carne. Vocês estão voltando aos costumes antigos. Aí ele vai trazer toda a gama de obras da carne. Gálatas 5. Aí ele vai trazer, vai especificar cada uma delas, né? Ele vai dizer quais são elas. Aí vai trazer também, né, o fruto do Espírito. Ele vai trazer. Então aí ele vai combater, né? Olha, vocês estão na carne, vocês estão no Espírito, mas vocês estão na carne. Vocês são orgulhosos, vocês são soberbos. Vocês, estão em prostituição. Vocês estão em contenda, vocês estão em divisão. Vocês estão dividindo tudo. Vocês estão em partidos. Vocês estão querendo trazer coisas que não podem dentro da igreja. Vocês estão, cheio de inveja, bebendo, né? Nós temos, meu irmão, você que acompanha, né? Hoje nós temos aí a internet, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. Mas tem um pastor aí, né, dos maiores congressos missionários, que diz que é congresso missionário. E aí ele vai dizer ali naquele congresso que ele já deixou pastores, muitos deles pregando ali embriagados. Como é que pode, irmão? Imagine isso aí, como é que pode? Como é que pode um pastor pregar e depois beber cachaça? Como é que pode um negócio desse? Eu, sinceramente, eu não entendo isso. Estão em orgias, estão, em práticas imorais, estão, em tantas coisas terríveis. Mas aí ele chama a atenção, mas tem o fruto do Espírito. É o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Coisas essas que não há lei. Contra essas coisas não há lei. Então, meu filho, ande no Espírito. Aí, em Gálatas 6, para nós finalizarmos a mensagem de hoje, em Gálatas 6, ele diz assim: olha, eu não me glorio em nada. Eu não me glorio porque eu fui um judeu. Eu não me glorio porque eu estou agora sendo revelado pelo Espírito Santo de Deus para trazer para vocês o Evangelho. Eu não me glorio nada disso. Toda a glória é de Deus. Sabe do que eu me glorio? Da cruz. Sabe o que a cruz diz? Você sabe. Você que conhece a palavra de Deus, você que está me ouvindo. O que a Bíblia diz? Você precisa o quê? Negar
a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É isso que você precisa fazer. Aí o apóstolo São Paulo fecha com a cruz, né? Ele faz toda a sua argumentação e no final ele encerra com a cruz. Olha aí. Sabe o que os pastores estão precisando pregar? A gente ouve muita coisa por aí, menos o evangelho da cruz. A gente ouve a mensagem da jumenta de Balaão, nós ouvimos a mensagem do mergulho de Naamã, nós ouvimos tantas mensagens, mas a cruz, ninguém está pregando mais a cruz. Por que será que não estão pregando mais a cruz? Por que será? Porque não está na moda. Porque não chama atenção. Porque não dá ibope. Porque não arranca aplauso. Porque não arranca choro. Porque não cria o êxtase no meio da plateia. Não é isso? Ei, você que me ouve. Volta para a cruz. Se arrependa do seu pecado. Se humilhe diante do Senhor Jesus. Deixe das práticas que tem lhe afastado da presença de Deus e volte para Jesus. Viu, filho? Aí, Gálatas 1, ele diz lá no nosso texto como base: mesmo que um anjo vos anuncie um evangelho diferente, esse evangelho seja anátema. Tantas seitas e heresias têm sido criadas por visões, pela imaginação do homem. E mesmo que um anjo viesse a entregar um outro evangelho, esse evangelho é amaldiçoado. Pense, reflita. Igreja de Cristo, é tempo de nós despertarmos e fazermos a obra do Senhor como ela deve ser feita, repreendendo sim, com toda a nossa força, todos esses males que têm se impregnado na Igreja de Cristo. E nós, como atalaias, nós, chamados pelo Senhor, nós somos chamados para sim combater todas as hostes malignas, todos os ensinamentos contrários da Bíblia. Eu não posso ser conivente com tudo que está acontecendo, porque senão também Deus cobrará de mim. Viu, pastor? Você que está me ouvindo, você, homem de Deus, mulher de Deus, você, irmão, irmã, não seja conivente com o erro. Você não está indo contra ninguém. Você não está atacando ninguém. Você está se posicionando diante de Deus. E Deus vai recompensar você. Que Deus possa abrir o seu entendimento, que você compreenda esta mensagem e que ela possa ser bênção para a sua vida, no nome de Jesus. A paz do Senhor. Encerra-se mais uma mensagem: judaizantes e cristãos. Prefira ser um cristão, em nome de Jesus.